A paz do Senhor Jesus, que o Deus do céu vos abençoe, você que está vendo esse vídeo. Que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. O Senhor, Ele é bom e uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Eu gosto muito dessa palavra. Glória ao nome de Jesus, porque verdadeiramente o Senhor, Ele é bom. Quantas vezes eu achava que o Senhor nem me amava? E quantos que estão nessa situação achando que Jesus não ama? Estão com depressão, deprimido, chorando, angustiado. Mas eu trago boas novas para você. Jesus, Ele é o príncipe da paz, santo. Ele é o príncipe da paz. Ele tem paz para a tua alma. Ele tem alegria para o teu coração. Ele tem poder de trazer tranquilidade para a tua mente, repreender toda perturbação. Glória, Ele tem autoridade para mandar o mal sair, Ele tem que sair. Ele reina sobre todas as coisas, Jesus, Ele é o Altíssimo. Não há outro semelhante a Ele. Diz a palavra que nada foi criado se não fosse por Ele. Pois Ele criou todas as coisas, Ele é antes da fundação do mundo. Jesus, Ele se fez carne e habitou entre nós. Glória, era profecias que já havia a respeito dele desde o princípio que ele viria. Glória, e chegando à plenitude dos tempos, glória, Maria foi visitada. Glória pelo anjo Gabriel. O tempo era chegado de Jesus vir à terra, o Salvador. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio como um cordeiro para ser sacrificado. Era necessário sacrifício em holocausto para derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Muitos não entendem. Glória, mas Jesus deu a vida em sacrifício. Ele é a nossa propiciação. Ele foi o sacrifício oferecido ao Deus dos deuses, para que a ira de Deus aplacasse. Glória, para que houvesse perdão, reconciliação, glória novamente com o Pai. Glória ao nome de Jesus. Jesus pagou o preço pela minha e a tua salvação, para nos dar vida eterna com Ele. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia, algo maravilhoso. E quantos que estão desapercebidos? Quantos que estão dormindo e não estão dando ouvido à voz de Deus? A voz do Espírito Santo que está falando com todos na terra. Sabemos que há muito engano, muito embaraço, muita mentira. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Jesus está falando, o Espírito de Deus, Ele ainda está falando da terra. Para que você se desperte. Salvação é pessoal. Não é tempo de você olhar nem para a esquerda nem para a direita. Não é para você olhar para mim. Eu tenho que olhar para mim e me examinar. E você se examine. Dê ouvido à voz de Deus. Aquilo que Ele deixou, seus mandamentos, está registrado dentro das Escrituras. Porque toda palavra de Deus ela é divinamente inspirada. Deus, Ele tem preservado a sua palavra para que chegasse até aos nossos dias. Bendito é o nome de Jesus. Quantas vezes o adversário se levantou para querer destruir, para querer apagar a memória da sua palavra. Mas o grande é Deus, não há quem possa com Ele. Bendito é o nome de Jesus. E a palavra que eu quero trazer está escrita no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 16 e o 17. O 16 diz: eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo e produz a sua ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não adianta. E toda língua que se levantar contra ti em juízo tu as condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Não adianta o adversário arquitetar. Não adianta ele planejar, preparar cilada contra os escolhidos de Deus. Porque só acontece aquilo que ele permitir, autorizar. Porque se não acontecer, ele não autorizar, nada dará certo. Bendito é o nome de Jesus. Ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. A
palavra de Deus diz que, no Salmo 91, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Onipotente. Deus, ele é onipotente. Onipotente quer dizer o Todo-Poderoso, não há outro igual a ele. E ele é onisciente, ele está em todo lugar. Onipresente, onisciente, ele conhece todos os pensamentos do homem. Ele conhece o coração do homem, aonde ninguém entra, mas Deus conhece, ele te conhece. Ele vê o teu íntimo, a tua alma, ele vê teus pensamentos. Ele está vendo tudo que tu está passando. Louvado seja o nome do Senhor, te abriga debaixo das asas do Onipotente, te aproxima dele, nele tu estarás seguro. Bendito é o nome de Jesus. O Senhor cuidará de ti. E não temas. A palavra de Deus diz, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Glória, creia, não temas porque eu sou contigo. E não te assombre porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus, ele é Deus. Não estou falando de imagem de escultura, de pedaço de pau, de prata ou de ouro. Eu estou falando do Altíssimo, que criou todas as coisas que você está vendo. Para onde você olhar, você vê a glória deste Deus. Glória, o que é o adversário diante de Deus? Quem é o homem diante de Deus? Quem são as potestades diante de Deus, do Altíssimo? Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é imutável, inabalável. Glória ao nome de Jesus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Louvado seja o nome de Jesus. Então descansa o teu coração. Te abriga em Deus se tu está sofrendo ameaça. Se alguém está te perseguindo, vai orar, coloca a tua face no pó e clama ao Deus vivo. Te humilha, te quebranta diante dele. Pede misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. A palavra de Deus diz que ele é o Pai das misericórdias. As suas misericórdias de geração a geração. O tempo tem passado e o Senhor continua o mesmo. Um Deus que se compadece daquele que se aproxima dele. A palavra de Deus diz no Salmo 34, versículo 18, que diz que perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Te quebranta diante do Altíssimo. Reconhece teus erros, tuas falhas, porque todos nós somos falhos. Todos nós somos imperfeitos, cheios de defeito, de imperfeição, mas Deus é o oleiro. Quando Ele quer, Ele quebra e faz um vaso novo. Te quebranta diante dEle, te humilha diante dEle. Glória, te aproxima, glória e persevera, porque Deus prova a nossa fé. Muitas vezes alguém diz que crê só de lábios. Porque quando Deus fecha as portas, todas as possibilidades, aí vem a dúvida. Vem interrogação, vem murmuração, glória, porque era só de palavra, mas creia de todo o seu coração, viu? Creia, ainda que você olhe e não esteja vendo nada. Glória a Deus, só basta uma palavra, Deus traz existência aquilo que não existe, para te beneficiar, para te ajudar, para te socorrer, para alegrar a tua alma, para tirar tu desta situação. Insista, persevere. E se alegre, a palavra de Deus diz, alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Viu? Alegrai-vos na esperança. Você crê, então te alegra, porque o socorro virá. O salmista Davi esperou com paciência, ele disse. Esperei com paciência no Senhor, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Lá no Salmo 103 diz que o Senhor, Ele olha lá dos altos céus, Ele se inclina para ver o que está no céu e o que está na terra. Ele que levanta o pobre, o necessitado do moturo. Ele que ergue e põe de pé. Jesus pode te erguer, te levantar. Tem uma saída, uma esperança para você. Você pode estar em situação de rua. Tua família pode te desprezar, a sociedade também. Não importa, o dono do céu, Ele pode mudar a tua história. Ele pode te dar nome, te honrar. Ele abre porta, Ele supre, Ele manda. Creia tão somente. E que Deus nos abençoe e a paz do Senhor.